Em qual tempo você está vivendo? Você está preso no passado, sempre se lamentando pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que saíram errado, sempre vivendo aquele se eu tivesse feito tal coisa, se eu fosse de outro jeito, se eu pudesse? Ou você está o tempo todo vivendo o futuro também, com medo do que vai acontecer, com medo do que vai vir daqui para frente, com o pensamento sempre pautado no depois e sempre esquecendo de viver o presente? Independentemente de qual seja a situação, seja vivendo demais o passado ou vivendo demais o futuro, a gente só tem um caminho para seguir. A gente só pode viver o presente. Não tem outro tempo além desse. Não tem outro momento a não ser o agora. Tudo que existe está aqui, nesse exato momento, acessível para nós. A gente precisa focar toda a nossa atenção, toda a nossa energia, todas as nossas atividades para o momento que a gente está vivendo agora, nesse exato instante. Porque se a gente se prende demais àquilo que deu errado no passado, se a gente sempre remói todos os acontecimentos ruins que a gente experienciou até aqui, a gente acaba só perdendo tempo. A gente não sai do lugar, a gente não avança e a gente não consegue viver o novo. E também quando a gente foca demais toda a nossa atenção para aquilo que virá, como se a gente já vivesse o futuro, a gente também acaba perdendo muitas oportunidades nesse exato momento. Eu posso falar com tranquilidade que eu fiz muita besteira no passado, fiz muita coisa errada e cheguei em lugares completamente horríveis. Passei por situações desesperadoras e extremamente problemáticas. Mas eu não me arrependo daquilo que eu fiz, pois eu tenho a plena certeza de que tudo que eu fiz, errado ou certo, me trouxe até aqui, me trouxe até esse momento. E tudo aquilo que eu vivi pode virar uma lição. Pode ser uma lição para que eu não repita isso no futuro, para que eu nunca mais passe pelos problemas que eu passei, ou pode servir de inspiração para alguém ir pelo outro caminho, não fazer o que eu fiz, não seguir os meus passos. E, no final das contas, tudo isso agrega nesse exato momento, agrega no meu pensamento nesse exato momento e agrega aquilo que eu estou vivendo agora, para que eu tenha a certeza de que eu estou fazendo tudo diferente, para eu ter a certeza de que aquilo que eu passei não foi algo que inútil, não foi algo completamente desnecessário, foi algo que me ensinou valiosas lições que eu podia ter aprendido de um jeito mais fácil, que eu podia ter aprendido de um jeito mais tranquilo, mas como eu não fiz, eu tive que ir pelo caminho das pedras, eu tive que passar pelo buraco, eu tive que chegar ao fundo do poço. E agora, vivendo esse momento com tudo aquilo que eu aprendi anteriormente, eu posso respirar mais tranquilo, pois eu sei que eu fazendo tudo que eu estou fazendo agora vai me render um futuro melhor. Eu não preciso me preocupar tanto com o amanhã, porque eu sei que todos os dias eu estou fazendo um pouquinho e indo um pouco mais perto daquela versão do futuro, aquela versão minha que eu idealizo, aquela versão perfeita, aquela versão do melhor amigo, igual eu falei em outro vídeo. Eu estou me aproximando cada vez mais dessa minha versão. E isso é tudo que importa, porque eu sei que hoje eu estou fazendo o que tem que ser feito e eu estou vivendo o momento presente. Eu não estou me importando mais com aquilo que eu fiz e sei que progressivamente eu estou indo em direção a um futuro melhor. É óbvio que tem muitas variáveis, muita coisa pode sair errado, mas pelo menos eu sei que eu estou fazendo a minha parte. E se tudo der errado, eu me preparei durante o processo para enfrentar outras adversidades, outros problemas lá na frente. E tudo que a gente viveu até aqui pode servir de uma forma de nos tornar mais fortes, um jeito de fazer com que a gente aprenda, não da melhor forma possível, mas que a gente aprenda a ser mais forte, que a gente aprenda a lidar melhor com as circunstâncias e aprenda a nos conhecer melhor. Porque, no final das contas, tudo volta para esse momento do autoconhecimento.
Tudo volta para aquilo que a gente pode buscar dentro, para aquela melhor versão que a gente pode encontrar aqui dentro e externalizar depois. E aí o futuro vira só uma consequência boa daquilo que a gente está fazendo hoje. Pois eu sei que se eu cheguei aqui com um monte de problema e fazendo um monte de coisa errada, foi porque eu tomei decisões erradas no passado. E a consequência veio. Tudo aquilo que eu fiz errado acabou virando alguma coisa no presente, que agora já é passado, mas foram escolhas, foram decisões. Então, se hoje eu tomo escolhas melhores e faço melhor as minhas decisões, eu sei que depois, isso que eu estou fazendo agora vai render um bom fruto, vai render uma coisa melhor. E quando a gente entende que viver o momento é só isso, é só estar presente, é estar tranquilo, sabendo que está fazendo o que tem que ser feito, dando o seu melhor, buscando melhorar a cada dia, fazendo tudo o que precisa ser feito com a consciência tranquila, porque tudo que vai acontecer não depende só de nós. É claro que a gente tem uma parcela, a gente tem que assumir responsabilidade, a gente tem que fazer a nossa parte, mas são tantas as variáveis, tantas as coisas que podem acontecer durante o projeto, durante o trajeto também, que vão estar bem distante do nosso controle. Então, o que a gente tem que fazer hoje é viver o momento. Se hoje a gente está bem, tem que aproveitar, esse dia é bom. Se vem um problema, a gente tem que encarar esse problema e tentar resolver. Se vem um dia ruim, a gente tem que viver o dia, saber que vai passar, que vai acabar. Viver um dia de cada vez mesmo, sabendo que você está fazendo o que tem que ser feito, sabendo que você está conectado, que você não está estagnado, que você está buscando algo a mais. E lá no futuro, lá na frente, as coisas vão acontecer. E no final das contas, não tem nenhum mistério em viver o momento. É só estar presente. É só realmente estar ali, naquele dia, naquela hora, naquele segundo. E aproveitar ao máximo daquilo. E saber que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer. As coisas são como elas são. E a gente também tem que entender que a gente é e que a gente está aqui. Mas tudo isso vai passar uma hora. E enquanto não passa, a gente tem que aproveitar dia após dia. E saber isso acaba se tornando mais libertador. A gente não precisa se focar e se preocupar tanto com o que a gente fez e nem se preocupar tanto com o que vai acontecer. Porque se a gente está no agora, a gente está no fluxo, a gente está no momento, a gente está fazendo tudo que pode ser feito, a gente está no caminho certo e o resto vai acontecer. O futuro vai vir e as escolhas que a gente está tomando agora vão ter suas consequências, mas muito provavelmente elas vão ser boas, porque hoje a gente decidiu fazer o melhor, porque hoje a gente decidiu fazer por nós, porque hoje a gente decidiu fazer pelo próximo, porque hoje a gente decidiu ser melhor e não só ir pelo lado do pior inimigo, que eu também comentei em outro vídeo, que é a nossa versão que só quer as coisas rápidas, só quer as coisas imediatas, só quer as coisas fáceis. Então, quando a gente está vivendo hoje, um dia após o outro, fazendo o que tem que ser feito e ficando um pouquinho melhor todos os dias, e sempre com essa consciência de que a gente está aprendendo todos os dias, a gente sabe que lá no futuro, tudo isso que a gente está fazendo agora vai trazer um resultado positivo. Pode não ser a vida perfeita, pode não ser o melhor cenário do mundo, mas pelo menos a gente vai saber que tomou as decisões certas hoje e colheu os frutos lá na frente. Então, fica de tarefa de casa para você. Aprenda a viver o hoje, aprenda a viver o momento. E isso nada mais é do que realmente estar presente naquele dia, vivendo as coisas como elas são, sem precisar julgar. As coisas vão acontecendo e a gente vai lidando. As coisas vão aparecendo e a gente vai aprendendo. As coisas vão surgindo e a gente vai evoluindo com elas, porque a gente aprendeu lá no passado a lidar melhor, ou a gente está aprendendo agora, nesse exato momento, a lidar melhor. E fica aí,
para você refletir, para você buscar a sua melhor versão, para você ir vivendo um dia após o outro, como tem que ser feito, sem ficar preso aos erros do passado e sem ficar paranoico em relação ao futuro. E é isso. Até a próxima. Valeu!